Oi, pessoal! Vamos dar sequência às nossas aulas do canal e hoje eu trago uma matéria muito nova, saindo do forno, né? Eu vou discutir hoje com vocês a Lei 14.195, que foi publicada agora dia 26 de agosto de 2021 e entrou em vigor no dia 27 de agosto de 2021, que trouxe algumas modificações para o nosso Código de Processo Civil. E essas matérias que vieram nessa lei, elas têm aplicabilidade imediata, inclusive a lei tem uma vacatio legis para determinadas partes da lei, mas o CPC, a alteração do CPC não tem esse prazo de vacácio, é de aplicabilidade imediata, né? E ela é originária da conversão de uma medida provisória, a medida provisória 1040 de 2021, que originalmente tratava por uma matéria totalmente diferente do processo civil. A medida provisória 1040, ela tratava de facilitação de comércio exterior, de facilitação de abertura de empresas e também de cobrança realizada por conselhos profissionais. Muito bem. Essa medida, ela visava, numa maneira geral, a modernização do ambiente de negócios no país. Então, ela não tratava nem de longe de matérias de processo civil. Então, o que ocorreu? Por que ela trouxe essa modificação para o CPC? Muito bem. Ela trouxe essa modificação porque, por ocasião da lei de conversão, da medida provisória em lei, né, foi acrescido ao texto matérias de processo civil, matérias que modificam o nosso CPC. E isso chegou de susto, as pessoas não estavam nem acompanhando que isso seria possível e que haveriam matérias que iam transformar o nosso CPC, né? Porque a rigor não é possível a modificação do CPC através de medida provisória, começamos por aí, né? Mas aconteceu. Então, o que é que se tem em relação a isso? Se tem o seguinte, que essa inserção de matérias totalmente avessas à matéria de fundo da medida provisória, por ocasião dessa lei de conversão, sobretudo matérias que não podem ser reguladas por medida provisória, isso configura em direito constitucional a chamada emenda Jabuti, tá? É o nome dado, ou também conhecido por contrabando legislativo. E essa emenda Jabuti, esse contrabando legislativo, ele já foi rechaçado pela ministra Rosa Weber, que foi relatora da ADI número 5127, tá? Dizendo que a inserção dessas emendas Jabuti, ou seja, de matérias que não tem nada a ver e que toma carona em outra matéria para virar lei, que essas emendas Jabuti, elas configuravam uma violação do devido processo legislativo, infringiam também a teoria dos precedentes, tá? E ela, nesse voto dessa ADI, né, 5127, ela colocou que esse voto seria um voto alerta. Por quê? Para dar um marco temporal, quer dizer, tudo que aconteceu até então acabou se tolerando. A partir de então, não se tolera mais. Isso se torna inconstitucional. Mas, muito bem, em tese, essa emenda Jabuti, que nós vamos falar hoje, que modificou o CPC, em tese, ela é inconstitucional. Mas o que vige no nosso sistema? Uma lei é constitucional, ela tem presunção de constitucionalidade até ser declarada sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ter que vê-la, vamos ter que estudá-la, mas fica aqui a dica que ainda vai ter bastante debate jurídico em cima da validade ou não dessas modificações. Muito bem. Nesse caso, essa lei ela alterou 3 pontos dentro do CPC. O primeiro diz respeito à citação e intimação, o segundo, a exibição de documentos e coisas, e o terceiro trata da prescrição intercorrente. Eu optei por uma melhor dinâmica, né, didática do canal, eu vou dividir a matéria. Então, hoje nós vamos falar exclusivamente da citação e da intimação, as modificações
que tiveram por parte dessa lei. Na próxima aula a gente vai falar das demais modificações, sobretudo a prescrição intercorrente. Tem muita coisa, já fica a dica para a próxima aula para vocês estarem assistindo aqui com a gente. Bom, então esse primeiro tema que se referiu à citação e intimação, ela trouxe um reforço daquela ideia que já estava estampada no CPC de citação e intimação por meio eletrônico. Bom, o CPC, o meio eletrônico, já era o método preferencial quando se tratava de pessoas jurídicas de direito público ou privado, né, entes da administração pública direta e indireta, e excetuava apenas a microempresa e a empresa de pequeno porte, tá? Essa redação do CPC, ela já colocava que essas empresas todas, exceto a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas já deveriam providenciar um cadastro no CNJ, né, um banco de dados que possibilitasse essas citações e intimações pelo correio, pelo meio eletrônico, correio eletrônico, vamos dizer, e-mail, né? Só que essa obrigatoriedade de cadastramento, sobretudo para as empresas privadas, não trazia nenhum tipo de sanção. Então, muitas vezes, isso caiu no vazio e muitas dessas empresas não possuem esses seus dados cadastrados. Então, agora, com essa inovação dessa nova lei, né, 14.195, ela faz algumas alterações pontuais justamente nesta obrigatoriedade do cadastramento e da intimação e da citação por meio eletrônico, tá? Primeiro lugar, o artigo 238 do CPC foi um que sofreu modificação em virtude dessa lei. A esse artigo 238 foi acrescido um parágrafo único. Então, o que diz o caput do artigo? Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. E foi acrescido o parágrafo único. O que diz o parágrafo único? A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Então, foi trazido um prazo máximo para que a citação se opere dentro do processo. 45 dias a partir da propositura da ação. Primeiro lugar, gente, esse prazo que foi trazido é um prazo meramente indicativo, é um prazo impróprio, não tem qualquer tipo de sanção em cima dele, né? E então fica só o texto da lei, mas nós não temos nenhuma sanção que, caso não seja nesses 45 dias, o que vai acontecer? Nada, né? Então, existe uma determinação indicativa, é isso que se fala. Outra alteração que a lei 14.195 trouxe, o CPC, ela tá lá no artigo 77. No artigo 77, que prevê os deveres das partes dentro do processo. Ela inseriu nesse artigo 77 o inciso 7º, que diz o seguinte: então, primeiro caput, além de outros previstos nesse código, são deveres das partes, seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. 7º, informar e manter atualizados os dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do parágrafo 6º do 246 deste Código da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Então, criou o dever da parte manter os seus dados atualizados no cadastro. E ele faz menção, esse artigo agora, ao artigo 246, parágrafo 6, que também foi modificado pela mesma lei, né? E esse 246, parágrafo 6, ele trata da rede SIM. O que é a rede SIM? Bom, a rede SIM é um cadastro de administração tributária, tá? É uma rede de sistemas informatizados necessários a registrar e a legalizar as empresas e os negócios, tanto no âmbito da União como dos estados e dos municípios. E nesse cadastro SIM, é importante que as empresas mantenham seus endereços eletrônicos atualizados.
tá? Então, se a gente vai no texto do dever, né, que é o inciso 7º, diz assim: informar e manter atualizados os dados cadastrais perante os órgãos do judiciário, e no caso do parágrafo 6º, 246, que é a rede SIM, deste código da administração tributária para o recebimento de intimações e citações. Então, criou uma obrigatoriedade a mais para que esse cadastro seja atualizado também na rede SIM, tá? Nessa rede, então, existe esse banco de dados e uma grande discussão é: o judiciário pode lançar mão desses dados contidos lá na rede SIM para realizar a citação e a intimação? Então, essa é uma pergunta que fica e na sequência a gente vai voltar a ela. Muito bem, o artigo 246, sim, foi muito modificado, tem muita coisa nova no 246. O 246, ele já começa no caput totalmente alterado. Ele diz o seguinte: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, ok? Já estamos sabendo que é por meio eletrônico, mas cuidado, olha aqui. No prazo, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis, contados da decisão que determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme o regulamento do CNJ. Nossa, gente, aqui tem muita coisa. Então, vamos lá, vamos tentar debelar os problemas, né? Então, a citação vai ser feita preferencialmente por meio eletrônico, tudo bem, no prazo de 2 dias úteis. Então, quem é que tem que fazer essa citação no prazo de 2 dias úteis? A serventia, né? O cartório. O cartório vai operacionalizar essa citação, tá? E esses 2 dias úteis, eles contam a partir do quê? Daquele despacho que o juiz dá no processo do CITES. Então, a partir do despacho de CITES, o cartório tem 2 dias úteis para operacionalizar essa citação eletrônica no endereço constante no banco de dados do TJ. Mas cuidado, olha o que diz o artigo: indicar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando. Pensa aqui, quem é o citando? É o réu, né? Então, como assim? Ele vai indicar um endereço para ele próprio ser citado? Como é que fica assim? Não, a ideia aqui é que essas empresas todas já tenham os cadastros. E eu tô falando aqui de pessoas jurídicas. Pessoas físicas, fica muito complicada essa situação, pelo menos por hora. Mas as pessoas jurídicas, elas já têm essa informação, esse dever de manter os cadastros atualizados. Então, o cadastro do Poder Judiciário, ele já foi alimentado por essas pessoas jurídicas. Então, essa citação no prazo de 2 dias é feita naquele endereço que foi fornecido pelo citando quando alimentou os cadastros de dados do Tribunal de Justiça. É mais ou menos isso que quer dizer, tá? Como é que ele vai alimentar esse cadastro de dados? E aí vem, conforme regulamento do CNJ. Muito bem, existe regulamento do CNJ para fazer esse cadastro? Bom, o citando já sabemos que ele que tem que indicar o endereço eletrônico, né? A ideia do Poder Judiciário lançar mão da rede SIM para buscar esses endereços, porque não estão no cadastro eletrônico do TJ, é um ponto de interrogação que ficou, porque a lei foi omissa nesse sentido. A lei só diz que é o citando que vai indicar, né? Então, não se sabe ainda se o TJ pode fazer um cruzamento de dados, por exemplo, com a rede SIM, para conseguir achar endereços desses citandos que, porventura, não estejam no cadastro do TJ. Então, essa fica um ponto de interrogação que a gente vai ver conforme as coisas vão se desenvolvendo. Mas, a rigor, ele deve lançar mão desse endereço constante nos cadastros do TJ, do CNJ, a partir do CNJ, tá? Que vai regulamentar isso. E pode fazer essa citação por meio eletrônico no prazo de 2 dias.
Bom, o CNJ então tem que regulamentar esse banco de dados, né? O ideal seria um banco de dados único, oficial, de todo o Poder Judiciário, porque tu imagina, tem empresas em todo o país. Daqui a pouco eu tenho uma ação aqui no Rio Grande do Sul e a empresa é lá do Salvador ou de Rio de Janeiro. Então, fica cadastros compartimentados aos TJs estaduais. Muito complicado, nós temos muitos tribunais no país. O ideal é que o CNJ criasse um cadastro único para absolutamente tudo, né? E um detalhe novo: se não fizer este cadastro, se a pessoa jurídica não fizer esse cadastro, tem até sanção para isso. E é isso que nós vamos ver. Vocês veem quantas modificações pequenas, mas expressivas. Bom, em primeiro lugar, vamos partir do CNJ. Existe a resolução 234 de 2016 do CNJ, que saiu em seguida, que entrou em vigor o CPC, porque o CPC é de 2015, mas a vigência dele começou em março de 2016, tá? Que no parágrafo 2º dizia o seguinte: instituir a plataforma de comunicações processuais do Poder Judiciário, domicílio eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário, para os fins previstos nos artigos 246, que é justamente o que a gente está falando, parágrafos 1º e 2º, e 1050 da Lei 13.105, que é o CPC. Esse 1050 está lá nas disposições transitórias do CPC, então isso já vem desde 2016 e diz assim: a União, Estado, Distrito Federal, município, suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria e a Advocacia Pública, no prazo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor desse código, deverão se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem para o cumprimento do disposto no 246 e 270. Então, esse cadastro das pessoas jurídicas de direito público já estava mais do que consolidado, né? Já estava mais do que indicado o que tinha que ser feito. O problema era o cadastro das pessoas jurídicas de direito privado, que não tinha sanção nenhuma. Bom, não te cadastrou, não está cadastrado, vamos fazer as situações pelos meios tradicionais. Bom, o 246, que é esse que mudou horrores, né, que traz no caput essa necessidade dos 2 dias se realizada essa citação pelo serventuário do cartório, tá? Traz no parágrafo 1º o seguinte texto: as empresas públicas e privadas, prestem atenção, serão obrigadas, e aqui surgiu o dever, né, que já tinha, mas não tinha sanção, agora tem. Então, as empresas públicas e privadas serão obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio. Então, no parágrafo 1º do 246, traz essa obrigação da empresa pública e da privada, né, estar neste cadastro para facilitar essa intimação e citação, que preferencialmente se dará por meio eletrônico. Aí eles acresceram uma coisa bem interessante, né? Eles acresceram o parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B e o parágrafo 1º-C. Não me parece a melhor técnica legislativa. Eu acho que eu trocaria a numeração dos parágrafos, mas vá lá, ok. Então eles trouxeram o parágrafo 1º-A, que diz assim: a ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica implicará na realização da citação, inciso 1º, pelo correio, 2º, por oficial de justiça, 3º, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer no cartório, e 4º, por edital. Esses incisos estavam lá no caput e eles foram revogados do caput porque colocaram que lá é preferencialmente eletrônico, tá? Então pensa assim, organiza a cabeça. Vai entrar com uma ação contra uma pessoa jurídica, no caso, direito público ou privado, tanto faz. Essa pessoa tem que ter o endereço nos cadastros, ponto. A partir do CIT-se, o serventuário do cartório terá 2 dias, tá, para mandar o e-mail, mandar a citação eletrônica para esse endereço cadastrado dessa pessoa jurídica. Mandou em 2 dias. Essa pessoa que recebe este
essa comunicação eletrônica, ela possui 3 dias, tá? Úteis para confirmar que recebeu. Então, até 3 dias úteis, entrou na tua caixa da pessoa jurídica a intimação ou a citação, tu tem 3 dias para retornar dizendo que tu recebeu, tá? Se tu não retornar no prazo de 3 dias, simplesmente vai se socorrer das maneiras convencionais. Carta R, né, oficial de justiça, se comparecer no cartório pelo escrivão ou por edital, tá? Nesse caso, não se presume aqui que passado esses 3 dias a pessoa já está ciente. Não existe essa presunção aqui, tá? Porque a citação é um ato muito importante para ele ser presumido dessa maneira. Então, passado esses 3 dias, vai se lançar mão das demais formas tradicionais. Ocorre que a partir desses 3 dias que ele confirmou, tá? Aí vamos encadear, tem outra modificação. Lá no 231 foi inserido o inciso 9º, tá? Diz assim, 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Porque tu pensa assim, ele vai ser intimado para alguma coisa, ele vai citar para alguma coisa, tá? Tem 2 dias para o cartório mandar, a partir do cite-se, tá? Ou intime-se, 2 dias para o cartório mandar. Em 3 dias ele tem que confirmar que recebeu, até 3 dias. Quando ele confirma que recebeu, tá? A partir dessa confirmação, contam-se 5 dias úteis nessa sequência. E a partir desses 5 dias úteis nessa sequência, começa a correr o prazo para o qual ele foi intimado efetivamente. Então, entrou com a ação, tem a intimação, o cartório 2 dias para mandar, a partir do cite-se ou do intime-se. Recebeu, é eletrônico, recebe no mesmo dia, né, gente? Recebeu 3 dias para dizer que recebi. Se não disser nada, vai se tentar daquelas maneiras convencionais. Dizendo que recebeu, começa a partir do dia seguinte 5 dias úteis para iniciar o prazo que a pessoa foi intimada ou citada, tá? Então, o 231, que fala desse dia exacô, desse início do prazo, no inciso 9º, que foi inserido pela lei, traz o 5º dia útil seguinte à confirmação na forma prevista na mensagem da citação, recebimento da citação realizada pelo meio eletrônico, tá? Então, considera-se esse o dia do início do prazo. No dia seguinte, 5 dias, né? Começa o prazo no 5º dia útil seguinte à confirmação. Então, começa a partir do dia seguinte à confirmação, 5 dias úteis para que ele realize o ato, né? Bom, aqui, cuidado, não vai se contar mais da juntada aos autos da citação, no caso cumprida. Vai se contar a partir desse 5º dia útil. Não existe mais aquela questão, não, vai juntar a partir da confirmação da leitura juntada aos autos. Não, eu tenho que confirmar a leitura e juntar isso aos autos e a partir dali conto os 5. Não, vai contar os 5 a partir da efetiva leitura, dia seguinte da efetiva leitura. Cuidado, não é da juntada aos autos, tá? Bom, na sequência, o 246 traz o parágrafo 1º-B, que diz assim, na primeira oportunidade que falar aos autos, aí vem, porque tu vai dizer assim, tá, não vou falar nada, né? Vou ficar quieto, deixo os 3 dias passar e eles que me citem lá por edital, por carta R, os fins convencionais. Nanina, não. Seguinte, na primeira oportunidade que falar aos autos, né? O réu citado nas formas previstas no inciso 1º a 4º do parágrafo 1º A
que é aquela por carta R, por oficial, Na primeira oportunidade que ele falar nos autos, e ele foi citado por essas maneiras outras que não era eletrônica, ele deve apresentar, cuidado aqui, justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Ele deve apontar a justa causa. Por que que ele não recebeu aquela intimação eletrônica? Ele tem que trazer isso na primeira vez que ele falar nos autos, tá? A justificativa pela ausência da confirmação sob pena de multa. O próximo parágrafo traz a multa. O próximo parágrafo é o primeiro C e coloca: considera-se ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa. Pessoal, às vezes isso pode não ser pouco, tá? Deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico, tá? Então ele tem que justificar, certo? Se ele não justificar, esse ato é atentatório à dignidade da justiça e é passível de multa. Inclusive, se a justificativa dele não colar, né? Se não for aceita a justificativa dele, vai ter essa incidência de multa. E cuidado, o valor dessa multa aqui na fase de conhecimento, por força do artigo 77, parágrafo 3º, não reverte para outra parte. O valor dessa multa aqui, ela vai ser inscrita em dívida ativa da União ou do Estado e vai ser cobrada para o ente público respectivo, se for da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. O parágrafo 4º traz o seguinte: as citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Claro, vai ter que ter um método, né? Então, nesse envio eletrônico, vai dizer lá o passo a passo como é que tem que ser feita, né, essa confirmação. Então, isso vai ter que ser expresso nesse passo a passo. Parágrafo 5º volta a falar da microempresa e da empresa de pequeno porte. Então, que a rigor a gente sabia que estava fora dessa citação eletrônica pelo texto do código que foi alterado. Agora, com a alteração fica assim: a microempresa e a empresa de pequeno porte, a microempresa e a pequena empresa somente se sujeitarão ao disposto no parágrafo 1º, né, que é essa citação eletrônica desse artigo, quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado na Rede Nacional para Simplificação do Registro de Legalização de Empresas e Negócios, Rede SIM. Então, a microempresa e a empresa de pequeno porte, se elas não tiverem o cadastro na Rede SIM, né, então elas não vão se sujeitar a essa citação pelo meio eletrônico, né? Bom, ocorre o seguinte, que agora todo mundo tem que ter esse cadastro lá na Rede SIM. Então, vai cair no vazio. Essas empresas terão que ter o cadastro na Rede SIM, sim, para ter possibilidade dessa citação por meio eletrônico, tá? Muito bem. E a par disso, o último artigo que eu pretendo falar hoje, tá? Não, ainda do 246, faltou um detalhe. O parágrafo 6º do 246 traz que, para os fins do parágrafo 5º, né, da microempresa e empresa de pequeno porte que não tem cadastro na Rede SIM, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluindo o endereço eletrônico constante no sistema integrado na Rede SIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Então, aqui eu posso lançar mão, a priori, desses dados cadastrados na Rede SIM, que numa primeira vista está tendo aquela discussão: o judiciário pode lançar mão do cadastro da Rede SIM, não, pode cruzar dados ou não. Então, por esse parágrafo parece que sim. Mas claro, ainda vai ter muita discussão em cima disso, pessoal. E o artigo 247, ele traz uma pequeníssima alteração, né? Aqui no caput, ele coloca o seguinte, é só um reforço.
a citação será feita por meio eletrônico ou por correio ou qualquer comarca do país, exceto naqueles casos, não modificou nada, só acresceu por meio eletrônico. Então, esse é o primeiro bloco das modificações que a gente vai trabalhar. No nosso próximo encontro, semana que vem, eu vou falar do tema da prescrição intercorrente. Se tu gosta da aula do canal, te inscreve, ativa o sininho, dá o teu comentário, adoro conversar com vocês, tô quase chegando a 1K, que é isso que eu quero muito, né, de ter esse contato com vocês. Isso é uma modificação super atual, então se liguem que ainda vai ter muita discussão em cima disso e pode ser que a qualquer momento a gente esteja trazendo as modificações que estão surgindo já em cima dessa temática. Gente, tudo de bom, fiquem com Deus, um grande beijo, fiquem bem.